Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos aqui para um momento de poesia muito especial, que é o lançamento do livro Rebanhos de Estrelas, de Narlan Matos, publicado pela editora Bestiário. Estou esperando aqui o Léo entrar, o Roberto que estará conosco, o Narlan já está aqui. Boa noite a todos. Deixa eu escrever aqui no comentário sobre a nossa live. Léo entrando, vou chamar aqui o Léo só um pouquinho. Léo, Léo, boa noite. Olá, Oi, Mi, Léo, tudo bom? tudo bem, Mi? Contigo? Como é que Tudo tá? bem. Eu vou colocar aqui sobre a nossa live de lançamento e aí eu te deixo com a palavra. Perfeito, Mi. Então, hoje a gente vai participar aí da live de lançamento, né? De um autor mega querido aí, que tem uma história muito bacana, né? Que conversou com a gente aí e nos convidou para esse trabalho tão bacana, né? Tão importante que é a live de lançamento. É um poeta que hoje está morando nos Estados Unidos, né? Mas vem da Bahia. Depois a gente vai falar sobre a biografia dele, né? E ele também vai falar. Então, é o Narlan Matos, né? Um poeta que recentemente tem vários livros publicados, né? E recentemente ele publicou um livro de poemas, um ótimo livro com a editora Bestiário. Então, a gente vai ter aqui o Narlan para falar da obra dele, que vai ser muito bacana. A gente vai recitar alguns poemas também, né? Deixando aquele gostinho ali de quero mais para você ler a obra. E também a gente vai falar com o Roberto e no final vai ter um sorteio de livro muito bacana do livro do Narlan. Exatamente, que eu estou colocando aqui, pessoal. Isso Para aí. participar do sorteio desse exemplar tem que escrever eu quero. Só um pouquinho. Escreva eu quero. Então agora vamos chamar o nosso querido autor para falarmos sobre esse livro. Essa obra está belíssima. Só um minutinho. Chamando o Narlan. Vamos chamar também agora no início o Roberto para dar um oi conosco. Vamos ver se ele está aqui já também. Olá, Olá, Narlan. olá. Olá, tudo bem? Tudo Tudo bom, bem? Narlan? Tudo ótimo. Que legal. Eu Que sei. horas são aí nos Estados Unidos? São 8 horas e 5 minutos. Oh, que Um pouquinho legal. mais cedo que aqui. Então, É, Narlan, eu sempre gosto de comentar com o pessoal que a poesia conecta distâncias e tu está sendo a prova viva hoje aqui conosco, que está num lugar bem, bem distante e a gente pode vivenciar esse momento de partilha poética, lançando então esse livro teu tão bonito, Rebanhos de Estrelas. Tive um prazer imenso em ler, de imagens belíssimas, as metáforas muito bem construídas, de um Uhum. teor universalista, mas ao mesmo tempo com algo muito singular teu. E então, primeiro eu quero te desejar uma boa noite e um parabéns por essa obra tão bonita que tu compartilhaste com o público, né? O pessoal que tiver interesse vale a pena porque é um belo livro. Isso muito, aí. muito obrigado. Olha, jamais em minha vida eu imaginei que teria um lançamento de um livro meu no Rio Grande do Sul, mas é por isso que eu Uhum. gosto da vida, porque você nunca sabe o que vai sair da caixa, né? Então, eu quero agradecer ao meu editor, gaúcho querido, Roberto Prim. É uma honra para mim estar na editora Bestiário, uma das melhores editoras do Brasil hoje. Quero agradecer a Michel e Léo, do Sarau Poetaria, pelo convite também. Estou feliz de estar aqui. Quero agradecer ao povo do Rio Grande do Sul. Ah, nossa, desculpem. Capaz. Ao Tudo povo do bem. Rio Grande do Sul pela acolhida que vem me dando. É uma grande honra para mim ter minha obra circulando nesse estado que eu admiro tanto. Infelizmente não conheço o Rio Grande do Sul. É o único estado do Sul que eu não conheço. Conheço Paraná, conheço Santa Catarina.
Espero que o destino me leve aí de alguma forma. Geralmente o destino só me leva para a Europa ou para a Ásia, mas espero que o destino me leve mais para o Brasil, que é a minha terra, né? Com E certeza. E o Rio Grande do Sul te receberá de braços abertos. Vamos fazer um Eu sarau aí para tua vinda. eu adoro Érico Veríssimo e Mário Quintana. Foram parte da minha formação. Quero render aqui essa homenagem a dois mestres. Uma coisa sobre mim é que eu venho da tradição, eu sou vanguardista, mas eu conheço muito bem a tradição. Quintana foi parte da minha formação, Érico Veríssimo também. Eu acho o Sul uma experiência de Brasil muito rica. Alemães, italianos, eslavos, lituanos. Os lituanos não são eslavos, eles são bálticos, muita gente não sabe disso. É um Brasil que aponta numa direção muito bonita e muito luminosa, tá? E eu quero aproveitar para agradecer a uma gaúcha muito especial, a diretora Rejane Fipke, é jornalista e diretora de cinema. Ela está trabalhando num filme documentário longo sobre a minha vida e obra, meus 25 anos de literatura, com participação de muitos artistas e intelectuais do Brasil e de várias partes do mundo. Então, um bem sincrado abraço a vocês. Que coisa linda. Bacana, Arlan. Para a gente está sendo um prazer aqui conversar contigo. Antes da gente falar do teu livro, né, que é o lançamento aqui que a gente vai falar um pouquinho da tua biografia. Antes de te chamar Roberto, eu só vou ler um trechinho aqui da tua biografia para o pessoal entender a tua magnitude aí na poesia e também depois, no decorrer da nossa conversa, tu vai falando mais sobre ela, né? Então, Narlan é um poeta brasileiro-americano, né? Nasceu em Taquara, em 75. Ele é autor de 8 livros de poesia em português e é um dos poetas latino-americanos mais traduzidos no mundo hoje, né? Então, críticos da América e na Europa têm apontado a importância universal da obra do Narlan. E ele vai falar depois um pouquinho de todas as influências, de todos esses apontamentos que ele vem sendo citado, todas as traduções, né? Se a gente fosse falar da história toda do Narlan, a gente ficaria um ano aqui falando, né, Narlan? Então, Já tem vamos... até documentário, né, Léo? Então, realmente, concordo. Ficaremos um bom tempo aqui batendo papo. Vamos chamar o Roberto, então, só para ele falar um pouco de como adquirir a obra. Vamos. E no final tem um sorteio, né? Vamos lá, vamos chamar o Roberto. Lembrando, pessoal, que é só comentar "eu quero" aqui no comentário aqui que você vai concorrer ao livro. Vamos ver se o Roberto está online. Enquanto o Roberto não entra, vou ler um poema. São tantos poemas lindos desse livro que fica difícil eu escolher qual, mas esse aqui eu tive uma afeição muito grande. Os prados anunciam a primavera nos patos negros selvagens, atravessando o silêncio sobre o lago. Muito bonito esse poema. Às vezes eu vou ler um também, às vezes eu fico olhando para a tela aqui que eu estou anotando o nome das pessoas que querem participar do sorteio. Tá bombando aí de pessoas querendo participar do sorteio. Eu vou ler um poema, então, que combina um pouquinho aqui com a temperatura que está no Rio Grande do Sul. Que é assim: o inverno é quando todas as estações foram embora. O outono é quando o vento sangra as folhas, com seu punhal invisível de cores. Muito bom. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que o Roberto, no momento, não está online. Eu mandei uma mensagem para ele, então vamos começar o nosso bate-papo enquanto ele se prepara para entrar. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Narlan, é quais foram as influências literárias e artísticas na construção desses poemas, especificamente desse livro? Porque, claro, imagino que tu tenha uma grande trajetória aí de absorver influências e de vivências, como tu mesmo falaste, tu já passou pela Europa, a Ásia, então isso tudo causa muitos atravessamentos. Mas nesse livro especificamente, o que tu sente que tem de influências artísticas, literárias, que, enfim, foram matéria-prima para inspirar esses poemas? Olha, eu trabalhei esse livro durante uns 10 ou 12 anos, viu? Tem muito tempo, isso tem muita estrada. A minha obra tem muita estrada. É por isso que os críticos italianos a Itália é o país onde mais se escreveu sobre a minha obra,
E tem um crítico lá importante, que é o Roberto Deidier, e ele disse que eu sou um Ulisses pós-moderno, tentando encontrar o caminho de volta, né? Não o caminho de volta para Ítaca, mas o caminho de volta para Itaquara, quase a mesma coisa, né? É bem próximo. E então, para resumir um pouco disso aí, são muitas viagens, tá? Muitas viagens. A história desse livro é muito longa. Geralmente meus livros têm história, tem a história por detrás do livro, entendeu? Não dá para contar tudo, mas a verdadeira história desse livro, infelizmente, eu não vou poder contar para vocês, porque é uma história muito trágica, uma história extremamente trágica. Mas eu vou colocar isso numa metáfora. Vamos dizer assim, eu mergulhei no fundo do pântano e lá eu encontrei uma magnólia. Não sei se vocês sabem o que é uma magnólia, mas a minha flor favorita é uma flor que é alva, branquíssima, não é? Com um perfume extraordinário. Então eu mergulhei em um pântano e de lá eu tirei uma magnólia. É uma metáfora que eu posso falar para vocês. A história desse livro é muito trágica, eu só vou poder falar nos meus diários, que só vão ser publicados depois da minha morte. Então eu já não vou estar mais aqui. Mas eu posso contar umas coisas para vocês. Eu fiz workshops aqui, oficinas de literatura com Derek Walcott, Prêmio Nobel de Literatura. Foi a única oficina de literatura que eu fiz na minha vida. Então, isso já tem uns mais de 20 anos. Conversas com Mário Vargas Llosa, o Prêmio Nobel de Literatura. Walcott também foi Prêmio Nobel de Literatura. Então, eu tenho uma reverência muito grande pela tradição, pelos mestres. Entendeu? Eu posso dizer que eu tenho a humildade de submeter minha obra aos mestres, para gostar ou para não gostar. Por exemplo, quando eu ganhei o meu primeiro prêmio, eu tinha 20 anos de idade, eu ganhei o prêmio da Fundação Casa de Jorge Amado em Salvador, e tinha um amigo jornalista, Ferreira Goulart, foi um poeta, um grande amigo, né? Um dos primeiros que me deram a mão. Eu era um garoto de 20 anos de idade. Eu liguei para Goulart nunca tinha ouvido falar de mim. Eu falei, olha, eu sou o Narlan Matos, eu tenho 20 anos de idade, sou um admirador seu. Eu ganhei um prêmio aqui na Bahia, eu gostaria que o senhor lesse esse livro. Aí ele falou, sim, mas como assim? Eu falei, é muito importante que eu ouça alguma coisa do senhor. Se o senhor gostar, diga porque gostou. Se odiar, também me diga porque odiou. E se não quiser nem gostar nem odiar, pode jogar pela janela e esquecer essa história toda. 2 semanas depois, cheguei em casa e tinha uma carta assim, quando eu peguei era Ferreira Goulart, entendeu? Então, eu trabalho muito a tradição. Então, esses mestres, eu venho ouvindo deles. Para quem está começando na literatura agora, um conselho para vocês, você tem mestres. As pessoas não falam mais dos mestres, entendeu? Você não vai chegar muito longe se você não tiver um mestre, um grande mestre ou grandes mestres. Tá? É preciso ter os mestres, tá? Os professores, e reverenciá-los, entendeu? Isso é essencial. Então, aí vem meus encontros com o Ferlinghetti. O Ferlinghetti, ele tinha lido o grande beatnik lá de São Francisco. Ele tinha lido uma parte da minha obra, que era o meu segundo livro. Ele não gostou muito, tá? E ele fez algumas críticas, mas o livro foi bom o suficiente para ele criticar. Mas, às vezes as pessoas tomam as críticas. Hoje está proibido criticar, né? Não se pode mais criticar nada no mundo, porque as pessoas não sabem mais a diferença entre preconceito e crítica. Crítica é uma coisa, preconceito é outra. Crítica não é preconceito, tá? Eles criminalizaram a crítica hoje em dia no mundo. As pessoas não sabem mais nem pensar por causa disso. Então a crítica ela é importante, o preconceito não é importante, né? Ele é lixo, mas é outra coisa. E nisso aí eu fui construindo a história, aliado com a minha própria história pessoal, que eu não vou poder contar para vocês. Essa coisa dos bosques. Eu morava em Illinois quando eu comecei a escrever esse livro. Então, Illinois, para vocês terem ideia, os invernos chegam a menos 27 abaixo de zero, entendeu? Ó. Com 1 metro, eu já cheguei a ver 2 metros de neve nas ruas, empilhadas, entendeu? Eu levei 6 anos lá. Então, imagina a experiência de um brasileiro num lugar desse, né? 5 meses de inverno. Quando a temperatura chegava a 0 grau, eu saía de camiseta de manga curta, camiseta Hering, né? Eu já estava tão acostumado, né? Minha esposa aqui, que é sueca, alemã, chegou um ponto em Illinois que ela me disse, olha, eu casei com um homem de cor, mas você está parecendo sueco. Você não
tem como reaver a sua cor, o seu bronzeado da Bahia. Eu falei, nossa, meu Deus. Mas, enfim, são coisas que vão acontecendo. Aí você vai ter o jazz, entendeu? O jazz. Eu sou um grande admirador do jazz. Miles Davis, John Coltrane, Cecil Taylor, o criador do free jazz. Você tem a vegetação. Eu tinha framboesas no meu jardim. Eu tinha um chalé muito bonito que eu morava durante meu doutorado em Illinois. Era um chalé estilo suíço, lindíssimo, muito charmoso. E do lado tinham muitas framboesas. Eu não conhecia árvores de framboesa, né? Então, no verão, quando as framboesas floriam, eram maravilhosas, né? Em inglês é raspberries. Você tem as framboesas, você tinha as magnólias, as sálvias, que são flores muito diferentes. Você tinha as árvores de pera no quintal, né? As macieiras. Enfim, tudo isso aí. É engraçado que tu estava falando desses poemas aí. Esses poemas, eles não foram escritos, eles foram vividos. Desculpem. Tranquilo, A literatura... Tá tudo bem. Se minha esposa alemã, sueca, tivesse organizado isso, teria sido bem mais organizado aqui, mas ela não está aqui. Então, assim, essa coisa de... As pessoas acham que você escreve poemas. Não, você precisa viver os seus poemas. Tá? Eu estou falando aqui para quem... Eu sei que tem muitos escritores por aqui. Qualquer pessoa pode sentar e colocar palavras num papel, mas outra coisa é você viver a sua literatura. O leitor, ele vai saber imediatamente separar uma literatura orgânica. Acho que caiu. Talvez tenha apertado em algum botãozinho. Uma literatura orgânica de uma literatura inorgânica. Desculpem. Tá? Eu sou uma tragédia com tecnologia. Me desculpem, meus queridos. Tá tudo bem, Não, tudo Vou fazer o certo. meu melhor aqui. Então, todo esse mundo aí que eu estou explicando para vocês, ele faz parte da formação desse livro. Não é? Meus vizinhos alemães, porque Illinois tem muitos alemães, aqueles concertos de música. A minha poesia, eles dizem que tem muita musicalidade. O escritor, ele tem que ser uma esponja, onde quer que você esteja, nunca perca suas raízes, mas ao mesmo tempo esteja sempre aberto. E essas linguagens, elas foram se moldando à medida em que o texto foi caminhando, entendeu? Sim. Não, e no teu livro, né, tem... Pode falar, me desculpa, te interrompi. Não, tudo bem. Continua, Léo. Tá bom. No teu livro a gente nota ali, logo nas primeiras páginas, né, que tem uma observação muito bacana, assim, como tu comentou ali, da natureza, né, desse olhar da natureza, extraindo as coisas bonitas ali da natureza e, enfim, fazendo poemas, fazendo a tua arte ali também com essa observação da natureza. A gente queria saber como é que funciona isso na tua obra, né? Como é que essa observação da natureza ecoa nos teus poemas, né? Como é que tu extrai isso de uma forma poética? Olha, isso aí a gente tem que voltar, mas voltar muito lá atrás, porque eu venho de uma cidade muito pequena, uma cidade lá do interior. Todo mundo tem o seu rincão, né? Tem pessoas que são das missões, tem gente que é da fronteira. Eu nasci no sertão da Bahia, entendeu? Eu tenho muito orgulho de ser de lá. É o lugar onde eu nasci, eu defendo até a morte, entendeu? E não é bem aquela imagem caricatural do sertão. Sertão é qualquer terra que esteja distante do mar, do litoral. É uma definição, né? A palavra sertão vem de desertão, ou seja, um deserto grande, ou seja, uma terra incógnita. Não é? Não é aquela coisa seca. É um terreno no interior da Bahia. Então, até a casa de meu pai, que é um casarão muito bonito dos anos 40, que foi construído por um coronel da Guarda Nacional, que era um grande estancieiro, né? Um grande, feito lá o Coronel Amaral, lá do Érico Veríssimo, em O Tempo e o Vento. Talvez ele não era cruel, não, mas enfim. E a minha casa era uma casa de fazenda dentro da cidade, uma casa com 21 portas, uma casa que tinha um porão muito grande, com 2 quartos e uma sala no porão, né? E rodeado de natureza por todos os lados, porque eu venho de uma cidade que na época devia ter 1.500 pessoas que moravam na cidade. Então era uma cidade absolutamente natural. A natureza sempre teve na minha vida, tá? Mais uma vez eu falo para os escritores que estejam ouvindo aí,
A linguagem não é só você sentar e escrever, você tem que viver a sua literatura, entendeu? E, e aí você tinha periquitos, né? Você tinha jandaias, você tinha toda essa natureza. E tudo isso, né? Aí foi desenvolvendo a lírica, né? O jardim de minha mãe, que é um jardim muito bonito. E tudo aquilo já me acompanhava. A natureza ela foi se manifestando aos poucos, né? Quando eu cheguei em Illinois, obviamente, eu cheguei. Primeiro eu fui para o Novo México, que o Novo México é deserto mesmo, né? Não tinha muita natureza, tinha uma natureza. Mas no Illinois me impressionou muito, porque eu nunca tinha visto aquelas florestas antes, né? Florestas que mudavam de cor. O, a primavera lá é maravilhosa, mas o outono era a minha estação favorita, porque eu não conhecia as 4 estações. E assim, o outono em Illinois, assim, as árvores ficam vermelhas, ficam alaranjadas, ficam amarelas, né? E surgem cores que meus olhos não sabem o nome. Surgiram essas cores. E, obviamente, eu já vinha dessa trajetória de observar a natureza desde bem jovem, porque eu nasci cercado dela, né? Numa cidade onde você respirava um ar puríssimo. E lá nossa, olha que coisa linda, árvores amarelas, nossa, árvores laranjas, árvores vermelhas, né? Uhum. Nossa, nunca tinha visto uma árvore vermelha na minha vida. Enfim, a natureza ela foi trabalhando assim, dessa forma, né? E aí a lírica entra, claro. O outono é um convite à lírica, entendeu? Com certeza, tu explora muito bem É o a elemento do poesia que eu li outono. ali. A poesia que O eu li ali elemento, fala sobre o inverno, né? Eu trouxe ela porque tanto aqui quanto aí deve estar frio, né? Então eu o puxei ali para elemento, brincar com quem o tá, elemento do outono é bastante presente mesmo nos teus versos. né? E eu entendo essa tua relação profunda com a natureza, porque eu também venho de uma cidade do interior, aliás, estou aqui de visita aos meus pais. Então, tem muita questão de ter uma relação do local com a própria natureza, o quanto essa natureza influencia, inclusive, nos humores, de ter uma observação no sentido mais íntimo dessa natureza. Eu sinto que, como aqui é uma cidade pequena, o estilo de vida é bastante diferente da grande correria de uma capital, se tem mais essa percepção com esse verde, as árvores, os passarinhos. Então eu entendo isso sim que tu traz de ser muito, muito antigo essa influência então da presença do ambiente natural nos teus poemas. Mas eu queria trazer, antes de a gente continuar aqui, duas coisas. Uma, o De Graça está assistindo, que fez a apresentação do livro. Uma boa noite, De Graça. Ele trouxe para nós aqui uma boa noite também. Nós estamos aqui com poetas de vários lugares do mundo, não só do Brasil. O Temos poetas Lopito Feijó também, a lenda da poesia africana que fez o pós-fácil, ele está aqui também. aqui também, exatamente. É. E eu estava comentando, né, enfim, e em jazz eu também tenho um amor enorme pelo jazz. Jazz é realmente é uma água boa de se beber para poder produzir qualquer tipo de obra artística, ao meu ver. E eu quero compartilhar um outro poema teu aqui, antes de a gente continuar as perguntas. Eu vou até sugerir, Léo, para a gente intercalando, para as pessoas irem sentindo o gostinho da poesia Com certeza. do Narlan, e depois no final eu vou convidar, se tu quiseres também, Narlan, para que a gente possa ler juntos alguns poemas, para que o público aqui presente tenha um pouquinho mais do que tu escreve. Correntezas. As rotas por onde seguiremos, haveremos de encontrá-las como as correntes que se locomovem, invisíveis pelo oceano. Nós somos apenas estes sargaços, estes líquens miúdos que as águas imensas arrastam. Narlan Matos. Ficou lindo, E, com o teu sotaque gaúcho, ficou ainda mais bonito. Obrigada, muito obrigada. hum, Sotaque gaúcho é forte, né? Eu acho engraçado porque onde eu vou, o pessoal diz que eu canto. Mas para mim é o contrário, para mim é os outros que cantam. Então eu fico muito encantada com, né? Agora porque eu até pensei que criou até uma musicalidade, encanto e encantar, mas eu fico encantada com esse movimento musical que os sotaques trazem. Mas continuando verdade. aqui as perguntas,
Eu gostaria de entender, porque tu já trouxe um pouquinho, mas vamos aprofundar uma pitadinha aí. Como é que a vivência fora do Brasil ressoa no teu fazer poético? E quais atravessamentos dessa vivência vertem na tua poesia? Como é que é estar fora do teu lugarzinho? Porque a gente já sabe, assim, né, Narlan? Eu também venho do interior, então sair do interior e ir para uma capital já é uma grande mudança na construção de um indivíduo. E mudando de lugar do país, também tenho essa experiência, porque atualmente eu tenho casa em João Pessoa, na Paraíba, também traz atravessamentos importantes na nossa trajetória. Agora, tu não estás simplesmente em outro estado, tu estás numa outra ponta do mundo. Como é que funciona esta vivência no fazer poético? O que que tu sente que mudou desde que tu saiu do Brasil até chegar aí na tua escrita? It's a long and winding road. Essa coisa da estrada está sempre comigo, né? Eu quero uma outra coisa falando com os escritores brasileiros. Tu falou que tu tem uma casa na Paraíba. Estou adorando isso, porque de fora eu tenho visto a literatura brasileira bastante territorializada, tá? Então, uma escritora gaúcha que tem uma casa em João Pessoa, igual a gênio, entendeu? É exatamente isso. A literatura brasileira está sendo muito sufocada, tá? É preciso, os escritores do Brasil precisam retomar a tradição literária brasileira, tá? Érico Veríssimo era amigo de Jorge Amado, tá? Nas memórias aqui, na biografia de Jorge Amado, você vai ver isso. Eu sou amigo do grande de Grazia, entendeu? Nós somos amigos, entendeu? Eu adoro o sotaque dele quando eu preciso ouvir o sotaque gaúcho. Então, os escritores do Brasil, me permitam fazer essa parte aqui, vocês precisam arejar a literatura brasileira, tá? Os escritores têm que conhecer o Brasil. A minha obra é traduzida em 16 idiomas, tá? 25 anos de trajetória internacional. A literatura que eu escrevo, tem gente que vai dizer que não, eu escrevo literatura brasileira, entendeu? Se você quer ganhar o mundo, você tem que descobrir o Brasil, entendeu? Eu não vejo o Brasil hoje retirar o Brasil da literatura brasileira, entendeu? E isso é uma coisa absurda, isso é de uma violência absurda, né? O nosso país é um país continental, né? Com uma beleza muito grande, né? Eu não conheço o Rio Grande do Sul, mas deve ter rincões fabulosos, com culturas, com misturas. Onde é que está isso na literatura brasileira hoje, entendeu? Eu não tenho visto, pode ser que tenha, mas eu presto atenção de fora, né? O nosso país, você vê, qual foi a geração brasileira que mais fez sucesso no exterior? A geração de 30. Por quê? Porque eles tomaram regionalismo. Quer dizer, se chama de regionalismo, né? Que é um termo que já deveria ter sido banido da literatura brasileira. Esse termo regionalismo é um termo absurdo, né? Tem uma conotação terrível, tem uma denotação ainda pior, né? Mas olha só, o que se chama de regionalismo ganhou o mundo. E muita coisa que é considerada universal no Brasil não sai ali da esquina. Então, qual dos dois é a literatura universal? É o que ganhou o mundo. Entendeu? Então, não tenham medo de tomarem, de abraçarem o Brasil, de abraçar a cultura de vocês, né? A cultura do Brasil. Eu não tenho medo. Alguns dos meus poemas que são mais falados no exterior são poemas que eu fiz sobre uma cidade onde eu nasci, no interior da Bahia, que 99% dos brasileiros nunca ouviram falar. Mas foi lá que eu encontrei minha literatura. Entendeu? Então, os escritores jovens do Brasil precisam retomar essa tradição, tá? Vocês precisam retomar essa tradição. É preciso revigorar. Não é à toa que esse livro Torto Arado está fazendo tanto sucesso. O que foi que ele fez? Ele foi lá para o interior da Bahia, para a Chapada Diamantina, e descobriu o quê? Uma jazida de diamante. Estou falando metaforicamente, entendeu? Ele descobriu um grande tesouro lá, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, essa literatura de cidade já está muito dissolvida, entendeu? Essa tradição desses romances que abundam tanto, entendeu?
Tentem encontrar outros rincões, outros lugares, entendeu? O escritor ele tem que viajar, ele tem que colocar a mochila nas costas, ele tem que tomar um ônibus comercial de Salvador para São Paulo e passar 36 horas dentro de um ônibus, tá? Uhum. Com gente ali que não tem dinheiro para comer, gente que está indo de todo tipo ali. O escritor ele tem que conhecer a literatura, tem que conhecer o povo do seu país. Não pense que vocês vão simplesmente sentar no computador e escrever um livro que é inorgânico. Isso vai ser muito difícil. Jorge Amado está vivo, entendeu? Quase 100 anos depois da estreia dele, Jorge Amado está vivo. Por quê? Porque ele dizia que não tem um personagem dele sequer que ele não tenha conhecido. Então, Sabes que a Maria Valéria Rezende, não sei se tu conhece essa sim, escritora maravilhosa, né? Ela também tem essa tua percepção de ir até os personagens. Então, quando ela se propõe a escrever um romance, ela passa por essa vivência. E eu sinto que isso faz realmente diferença, porque torna mais vivo o que está se sendo lido. exatamente. Então, por Bom. exemplo, tem muito preconceito. Os alemães, por exemplo, eles adoram os sertões. Por quê? Porque para um alemão, o sertão é uma coisa exótica. Não existe sertão na Alemanha. Entendeu? A Alemanha é ultra, mega, super industrializada. Não é? Então, assim, vocês precisam pensar nisso. Não se afastem do Brasil. Você pode experimentar, não tem problema, mas assim, não reneguem a cultura. Eu tenho visto muitos escritores jovens do Brasil que não queriam nem ser brasileiros. Entendeu? Então, assim, Verdade. caramba, o que é isso? Eu não. Eu já cheguei aqui, disse que eu nasci onde? Em Taquara, no sertão da Bahia. Ninguém sabe onde fica, mas é a minha terra. É o meu mundo, é de onde eu venho, entendeu? Então, assim, ali, você precisa retomar. Eu vi escritores jovens do Brasil dizendo que preferiam ter nascido na Argentina ou num lugar assim. Quer dizer, o que é isso, gente? Que assim, se eu escrevesse em espanhol, eu ia ganhar o mundo. Que é isso? Entendeu? Nossa língua é a língua portuguesa. Então, vocês precisam retomar essa tradição brasileira. Não sei quem inventou essa coisa absurda de retirar o Brasil da literatura brasileira. Isso é coisa de crítico ressentido e ignorante ao mesmo tempo. Críticos iletrados, né, que ficam pontificando sobre temas que nem conhecem. Eu levei amigos meus da Alemanha para o sertão da Bahia e eles adoraram aquilo. Olha só que experiência. Um alemão vindo de onde? Frankfurt, Berlim. E chega naquele mundo. Na frente da minha casa passam cabras soltas. Ele nunca tinha visto uma cabra. De que? Não sei. Eu falei, na Alemanha vocês não têm transeuntes? Aqui na minha cidade o transeunte é uma cabra. E ele adorou aquilo, falou, nossa, mas que coisa extraordinária. Depois passou um boi. Eu concordo contigo nisso que tu traz, essas experiências de Brasil. Nós temos muitos Brasis dentro de um Brasil. Essa que é a verdade e é extremamente mágico quando nós nos abrimos para conhecer. Tu está falando agora do sertão. Eu não cheguei ainda a conhecer o sertão da Paraíba, não tive ainda esse privilégio, apesar de ter aqui escritoras do sertão nos acompanhando da Paraíba. Ainda vou conhecer, mas esse ano eu pude conhecer o semiárido. E eu não fazia ideia, porque na minha cabeça, muito pequena, eu achava que eu já estava no sertão, até que o dono da fazenda onde eu fiquei disse, não, aqui é o semiárido, o sertão ainda é muito diferente. E é de uma magia, de uma riqueza, porque nessa diferença ela vem para somar, para nos dizer, tem muito mais mundo além daquilo que você enxerga. Exatamente. E tem poesia, né, Narlan? Porque tem poesia de uma forma tão visceral ali. Tá pronta aquela poesia. A poesia da natureza é imbatível. Exatamente. Eu citei o sertão porque é o meu mundo. Mas, assim, você que está ouvindo isso aqui, leve isso para a sua própria realidade, entendeu? Se tem um gaúcho aí dos Pampas, por exemplo, né? Eu não conheço a vegetação do Rio Grande do Sul, não conheço muito bem, mas, assim, o Brasil tem muitas belezas, né? Você tem que abraçar isso também. Veja bem, os estrangeiros não têm preconceito com o Brasil. Quem tem preconceito com o Brasil são os próprios brasileiros. É verdade. Entendeu? Ah, não, É você vai fazer um livro falando sobre o sertão, aquele lugar. Não, os alemães adoram o Grande Sertão Veredas. Entendeu? Olha aí Guimarães Rosa, para escrever aquele livro, o que foi que ele fez? Se juntou com os vaqueiros, colocou o chapéu, vestiu
a roupa, montou no cavalo e foi, sei lá, 9, 10, 12 dias dentro ali daquele mundo, Uhum. bravio, não é, desértico, aquela coisa selvagem. E foi ali que ele encontrou o Grande Sertão Veredas, entendeu? Desculpe Sim. aí, eu tomei aí um Não, episódio. não é, mas é bem interessante que tu estás trazendo, porque eu estava Uhum. aqui me recordando que eu faço muito exercício. A cidade aqui onde eu estou, ela é bem pequenininha, mas ela tem uma natureza e uma riqueza nesse sentido de natureza e também no sentido de pessoas. E às vezes eu faço exercício de caminhar sozinha e observar os arredores, e muitas vezes eu me conecto com pessoas que eu nunca falei na vida e que eu tenho, às vezes, a impressão de que é um movimento do universo me trazendo algo para mim, porque a fala daquela pessoa, daquele ser humano, me atravessa de uma forma que talvez se eu estivesse até mesmo numa cidade grande, ok, na cidade grande isso também acontece, mas eu sinto que aqui tem essa facilidade por ser mais tranquilo de caminhar, de absorver devido ao próprio tamanho do espaço, mas a sensação que às vezes eu tenho é, nossa, essa fala foi para mim, foi um atravessamento. Talvez aqui tenha até mesmo um personagem, uma poesia que essa pessoa está querendo me ofertar. Então, eu entendo isso que tu traz e nós temos sim aqui o cenário do Pampa é belíssimo. E fica o convite já de antemão para que tu possa também sorver desse cenário, porque o amanhecer e o pôr do sol no Pampa Gaúcho é algo assim, Deve ser extraordinário, né? Eu é só algo queria, extraordinário. só queria arrematar aqui. Tem outro romance brasileiro que ganhou o mundo, que por sinal não está sendo muito falado, escrito Hum, por uma mulher, que é a minha amiga queridíssima, Francis de Pontes Peebles. Ela escreveu A Costureira e o Cangaceiro, que depois virou Duas Irmãs, que virou até minissérie da Globo, teve o filme e tudo. Ela é americana, o pai é do Texas, a mãe é do interior de Pernambuco. Ela foi criada entre os Estados Unidos e Pernambuco. Ela veio pesquisando durante muito tempo e ela foi para lá para Pernambuco. Ela escreveu esse livro extraordinário que é A Costureira e o Cangaceiro. Eu adoro esse livro, esse título. E é um livro hoje que me parece que é um best-seller internacional, parece que já traduzidos em 10 idiomas. uhum. Entendeu? Olha só o nome do título do livro: A Costureira e o Cangaceiro. Entendeu? Gente, os estrangeiros adoram o Brasil. Tá? Nós é que temos preconceito com a cultura do Brasil. Os estrangeiros adoram o Brasil. Eles querem ver. Se vocês querem ganhar o mundo, abracem a cultura brasileira. Não tenham vergonha da cultura de vocês. Tenham amor pela língua portuguesa. Nossa língua é uma língua extraordinária. Entendeu? Francis escreveu um livro, né, sobre a costureira do cangaceiro. Ganhou o mundo. Entendeu? O Lupito Feijó comentou aqui, ó, que interessante. Estou plenamente de acordo, cada um de nós tem sua própria identidade. E não devemos nos envergonhar nunca da nossa. Temos sempre de assumir e dar a conhecer a nossa identidade. Isso Hum. mesmo. Falou a lenda Porque, africana. de fato, porque se nós não reconhecemos a nossa raiz, nós de fato perdemos força. Porque precisamos ter raízes bem firmes para podermos ser árvores frondosas e aí conhecer os céus, o mundo que for, enfim, onde essa metáfora for chegar. Mas agora voltando um pouquinho lá para a pergunta, porque concordo assim com o que tu trazes sobre a importância de reconhecer a nossa identidade, as nossas raízes e o quanto isso valoriza também, né, dá um valor literário para o nosso trabalho de escrita. Mas como é que tu se sente? Como é que tu se sente? Não, como que tu percebeu a mudança de escrita, se houve, aliás, essa mudança por viver numa terra estrangeira, diferente do Brasil? O que que tu percebeu aí? Teve alguma mudança drástica? Tu sentiu que os cenários, que elementos desse cenário, ou talvez mesmo escritores que provavelmente tu entrou em contato e tu não tinha antes, alguns imagino que já deveria ter, outros que tu conheceu a partir da tua experiência, como é que foi isso? Olha, primeiro, é interessante tu tá me perguntando isso. Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, o primeiro choque que eu tomei foi que nós no Brasil somos uma cultura oral. Nos Estados Unidos é uma cultura escrita. Entendeu? Quantos restaurantes você vai no Brasil que o cardápio é oral? Né? Entra a memória, o cara te diz o cardápio todo que ele decorou.
né? Aqui é tudo escrito, aqui vem tudo dessa tradição escrita. Então, parece uma coisa boba, mas foi a primeira coisa que mais me afetou, foi um nocaute, né? Eu fui fazer meu mestrado na Universidade do Novo México, vim como professor e como aluno ao mesmo tempo, dava aulas e tomava aulas. Então, às vezes eu perdi as coisas, o pessoal assim, mas nós te demos o pacote inteiro, está tudo escrito ali. Aí chegou um momento que eu me desesperei, eu falei, sim, mas vocês não têm boca não para me dizer, não? Eu venho do Brasil, quase tudo é oral, o povo fala tudo, né? E o pessoal, não, mas você tem que aprender, tá tudo lá, estude todo o seu cronograma, né? Então, assim, caramba, isso eu sofri horrores, porque parece uma coisa boba, mas foi uma coisa absurda, né? Porque a minha tradição oral estava sendo extremamente, vamos dizer assim, ameaçada, né? Então, isso foi o primeiro grande choque que eu me lembro, essa coisa de eu ter que estar sempre lendo tudo, checando tudo, porque as pessoas, eu perguntava, gente, isso falou, sim, mas tu sabe ler, por que tu não... Mas, gente, eu quero que alguém me fale, entendeu? Vocês não sabem falar, não, mas ninguém falava, entendeu? Eles foram me colocando lá no meu canto e eu, inclusive, isso me gerou até problemas, entendeu? Na época eu tive que fazer análise freudiana para me ajudar, foi uma coisa tão séria, foi a primeira grande coisa. Depois, a mistura de raças que você tem aqui, né? A cultura que você tem aqui. Você tem os anglo-saxões, cada região. Lá no Novo México, pelo menos eu não tinha o problema da comida, porque o Novo México come-se muito feijão, arroz, carne frita, vinagrete, né? Então eu gastava meu dinheiro inteiro. Tinha um restaurante chamado A Fronteira, eu morava no centro de Albuquerque, e lá é deserto, né? Com muitos cactos. A vegetação não me afetava tanto, porque me lembrava um pouco da caatinga do sertão que eu tinha deixado para trás, né? Era muito seco, tudo isso, né? O sol muito forte, eu adorava isso, né? E a comida, eu podia ir entrar no restaurante e pedir, hoje eu quero feijão com arroz e carne assada. Porque os mexicanos comem muito isso, né? A comida mexicana, na América Latina, talvez seja a comida mais próxima do Brasil, né? E ainda mais da culinária nordestina. Então, esse problema eu não tive. Eu não tive esse problema tanto, da questão da comida. Mas você tem a distância entre as pessoas, a sensação de solidão que você sente, que é muito grande, porque os espaços são muito grandes, entendeu? Por exemplo, aqui você não vê pessoas caminhando nas calçadas. Eu estou aqui há 20 anos, é uma coisa que ainda me deixa quase louco, é isso. A não ser que você esteja em Nova York, Miami, mas em geral nos Estados Unidos, você não vê gente andando nas calçadas, porque todo mundo tem carro. Entendeu? Então, isso é uma coisa do Brasil, que você abrir uma janela no Brasil, em geral, você vai ver pessoas caminhando, né, nas calçadas, essa cultura da calçada, do uso da calçada. Né? A não ser que você esteja em Nova York, São Francisco, essas cidades mais superpopulosas, que você vai encontrar muitas pessoas. Mas em Albuquerque, no Novo México, por exemplo, em grande parte das cidades americanas, você não vai encontrar muita gente caminhando nas calçadas. Né? Aí eu fiquei, que é isso? Isso aqui é o quê? The Day After? Eu sou o último, o cara acorda e não tem mais ninguém no mundo? Que é isso? 20 anos depois, eu ainda tenho problemas sérios com isso. Tá? Os invernos. Os invernos que são absurdos, ainda mais quando tem neve. Neve é lindo no cinema, tá? O primeiro inverno vai ser uma coisa extraordinária. O segundo, eu já vi isso no ano passado. O terceiro, lá vem ela de novo, entendeu? No quarto, eu quero ir embora daqui, entendeu? Eu não aguento mais tanto gelo caindo na minha cabeça, né? Dependendo, lá em Illinois, por exemplo, é uma coisa absurda, entendeu? Teve um dia lá mesmo, quase todos os invernos, o meu chalé onde eu morava, na California Avenue, um dia eu saí e falei, olha só, isso aqui tá parecendo aqueles cartões de Natal do Brasil que o pessoal manda. Tudo coberto de neve, entendeu? Eu tive que comprar jaqueta de frio que fosse à prova de menos 20 abaixo de zero. Tá aqui até hoje. Hoje, na etiqueta aqui, está dizendo minus 20 Celsius safe. Ou seja, você pode ir até menos 20 abaixo de zero com essa jaqueta, com esse blusão, né?
Enfim, tudo isso aí vai te afetando. Eu já fiz um inventário aí para você. Se você pegar o meu primeiro livro, o meu segundo livro e o meu terceiro livro, do segundo para o terceiro são 11 anos. Uhum. Né? O pessoal olha assim e fala, mas foi o mesmo escritor que escreveu isso aqui? Uhum. Né? Porque não parece mais. No Mudou Novo muita México, coisa. no Novo México eu entrei em contato com toda a cultura da América Latina, não é? O Brasil é uma ilha. Em 2023, nós ainda somos uma ilha cercado de hispânicos por todos os lados. É incrível como o Brasil insiste em se manter isolado dos irmãos que falam espanhol. Isso é um absurdo, entendeu? Inclusive, a intelectualidade brasileira elogia esse apartheid que nós temos com os outros povos, entendeu? Eu abracei. Se você pegar o meu terceiro livro, Elegia ao Novo Mundo, que é o livro que me projetou mais internacionalmente, você vai ver que eu abracei a América Latina naquele livro, entendeu? Ele foi publicado na Costa Rica, pela Universidade da Costa Rica, saiu um artigo muito bom do professor Eleutério Santiago Dias, que é um grande crítico caribenho, Uhum. em que ele elogiou muito aquilo. Então, né, eu me abri. Mas assim, tu colocou uma coisa aí bem séria. Nossa, eu me lembrava muito da cobra mudando de pele, entendeu? Uhum. Eu já troquei de Uhum. pele tantas vezes que eu nem me lembro mais a cor da minha pele. Mas assim, ainda tem a essência que eu trouxe comigo, ainda está comigo, Sim, entendeu? sim. Não, Sim, a cobra muda de pele, mas exatamente. continua sendo cobra. É, Enfim, falando em serpente, veja só, que interessante a sincronicidade do universo. O próximo poema que eu escolhi fala em serpente. olha só. Nardos e serpentes, em ti trazes rosas e lírios, nardos e serpentes, em ti trazes claros e escuros, o fim do eterno. Em ti anjos e demônios, céus e infernos. Em ti a grande multidão e a solidão dos ermos. Em ti há claves e respostas, gênesis e fim. Em ti agonias e esperanças, o bem e o mal. Mas repara, irmão, que no fundo procura como uma laranja ao bem te vi. A vida começa com o que de ti ofertas ao mundo. Esse poema belíssimo. Olha só Olha, que lindo. convidado. Esse aí é Nick. Olá, Hoje, olá. sim, Esse aqui é tanto do mistura de, Brasil. mistura de sertanejo com viking. E Brasa. Amor. E de Pelé. Mas tá de Vinícius Júnior. Pronto, Que vai lá. lindo. Lindo, E ótimo. essa aqui é minha linda esposa. Olá, Olá, Prazer. Só para prazer. introduzir. Vocês estão falando de mudanças, de texto, de tudo. Meu filho é meu melhor poema, entendeu? Ai, que ah, lindo. Eu pô, concordo. Os filhos são melhores poemas. Não, e agora só pegando aqui esse gancho, porque a gente teve realmente uma pausa poética, não foi uma pausa dramática, foi uma pausa poética aí com essas pessoas queridas da tua vida. Esse poema do Nardos e Serpentes fala um pouco do que tudo que tu trouxe na nossa conversa agora há pouco. E, enfim, né? É incrível como de uma forma tão orgânica e natural a poesia da vida verte para a poesia das palavras. Mas eu vou deixar o Léo fazer uma pergunta e depois vamos chamar o Roberto porque ele já está aqui presente. isso aí. Léo, contigo. Antes, então, da gente ir para uma última pergunta, também o pessoal que tiver alguma pergunta para o Narlan aí nos comentários, Sim, pode pessoal. fazer algum comentário. A gente está lendo alguns comentários, né? Alguns passam muito Aham. rápido, não consegue ver, mas os que a gente consegue ver, a gente lê aqui na live. Então, eu vou ler um Isso. poeminha também do Narlan, que é muito bonito, que eu adorei. Quando eu bati o olho nele, eu tinha que ler, que ele tem uma vibe muito positiva que eu gostei, que é já é amanhã por toda parte, já é amanhã em tudo e logo será em mim. Achei lindo esses versos do Narlan, muito, muito bacana. E a gente conversou um pouquinho antes eu conversei um pouquinho antes com o Narlan, né? A gente foi, como a gente falou, tem uma história de 25 anos que a gente não vai conseguir, infelizmente, falar toda ela aqui, né? Vai deixar a curiosidade para o pessoal ver o documentário e também conhecer os demais livros da obra do Narlan. Mas que a gente comentou, que tu comentou no início também, que é muito bacana, que é a tua aproximação ali, o teu conhecimento, a tua aproximação, tua vivência ali com a geração Beat,
né? Queria que falasse um pouquinho disso pra gente, como isso reverbera na tua poesia ainda hoje, como é que reverberou nos teus livros anteriores. É, mas só terminando, a última coisa que eu queria falar para Michel. Michel, a outra coisa que vai afetar muito isso aí é a solidão, viu? Os espaços vazios. Eu tenho 47 anos, ó, o meu cabelo tá branco, entendeu? Então eu conheço solidão. Apesar de eu não gostar de ser solitário, mas eu conheço essa solidão brutal de você morar no exterior, né? Enfim, mas eu só queria arrematar isso aí. Veja bem, a geração beatnik, quando eu cheguei para aqui, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu fui convidado pelo governo americano para representar o Brasil aqui nos Estados Unidos, né? Eu tinha 27 anos de idade. Então eu vim para cá com tudo pago e eu viajei o país inteiro. Eu fiquei 3 meses em Iowa, na universidade. Depois eu comecei a viajar o país porque eles tinham uma série de palestras para eu fazer. E, claro, eu pedi para ir para São Francisco, né? Eu já conhecia, eu tive uma namorada da Califórnia e tudo isso, então eu tinha curiosidade de conhecer. Quando eu cheguei em São Francisco, eu já conhecia a geração beatnik, né? Por causa que em Salvador, logo que eu cheguei para Salvador, que eu fui morar em Salvador, né? Michel estava falando de essas coisas de mudanças, quando eu cheguei para Salvador, no interior da Bahia, eu estudei em escola americana, entendeu? Eu estudei no lendário Colégio Taylor Egídio, lá de Jaguaquara, é a escola americana mais antiga do Brasil, ainda está lá até hoje, graças a Deus, mais de 100 anos, 120 anos. Muitos professores do Texas, minha professora de inglês era do Texas, tinha presença americana lá. Então, quando eu cheguei para Salvador, foi estranho, entendeu? Foi bem estranho. E eu me tornei amigo do cônsul americano em Salvador. Ele tinha uma posição meio consular, né? E ele era bem branco, assim, com os olhos bem azuis. Uma das figuras mais extraordinárias da minha vida, James Cornell Reardon. E ele se tornou como um pai para mim. E ele me deu muitos livros depois que a gente ficou amigo, ele me deu muitos livros de literatura. Foi aí que eu descobri a geração beatnik, entendeu? Então eu já conhecia desde minha saída da Bahia. E ele, inclusive, me disse, olha, você vai para os Estados Unidos, você tem que conhecer Ferlinghetti, que é um dos meus heróis. Certo? Então, veja só que coisa. Quando eu cheguei em São Francisco, eu saí do hotel ali na Sutter Street de manhã, fui caminhando, a City Lights ficava pertinho, passei por Chinatown, né? Fui lá na City Lights, Ferlinghetti está aí? Não. Deixei um bilhete para ele lá e fui embora, né? Quando eu cheguei no Novo México, que eu abri meu e-mail, tinha uma mensagem dele para mim. Né? E aí, isso foi em 2002, a gente começou uma correspondência, né? Uma coisa engraçada. Eu quero contar uma coisa para vocês, que na época, em 2002, quando eu voltei para o Brasil, Ferlinghetti era doido para conhecer o Brasil. Para quem não sabe, Lawrence Ferlinghetti é o fundador da livraria mais importante dos Estados Unidos, que é a City Lights Bookstore. Né? É o editor que vai editar Allen Ginsberg. Ele vai editar todo mundo lá, né? E Ferlinghetti me disse que queria ir ao Brasil. Imagine que eu levei quase um ano em 2002. Eu voltei em 2000, em novembro. Eu fiquei de novembro de 2002 a novembro de 2003 procurando alguém que quisesse fazer um recital de Ferlinghetti. Na época ele não cobrava muito dinheiro, ele não pedia muita coisa e não apareceu ninguém no Brasil que tivesse interesse. Ele não conseguiu fazer o recital, tá? Eu procurei muitas vias, ninguém quis fazer um recital de Lawrence Ferlinghetti no Brasil. Imagine, um dinossauro da poesia americana, coisa absurda, uma lenda. Ele era louco para conhecer o Brasil, mas enfim. Depois eu voltei 2 anos depois para cá, eu já tinha um contato com ele. Aí eu fui para São Francisco, a gente saiu lá, marcamos para tomar café, mas ele chegou com um sobretudo bonito. Ele era um velhão alto, forte, italiano, né? Uma barbinha meio italiana. E aí a gente começou, na época eu tinha um cabelão bem grande, meio selvagem. Aí ele falou, você não tem cara de quem gosta de tomar café, não. Eu falei, de fato. Você quer tomar o quê? Eu falei, vinho. Ele falou, eu sou italiano, então vamos tomar vinho, vamos. Aí ele me levou para o Café Trieste.
ali em São Francisco, fica pertinho da City Lights. Ele falou, você conhece esse café aqui? Eu falei, não. Ele falou, isso aqui é um dos grandes capítulos da literatura da Califórnia. Você sabia que Francis Ford Coppola escreveu todo o plot, todo o roteiro de O Poderoso Chefão aqui nesse café? Só isso? Né? Coppola tinha escrito, porque é o bairro italiano de São Francisco, né? E Coppola ficou ali e escreveu todo o roteiro de O Poderoso Chefão ali sentado. E aí a gente sentou para tomar vinho, só que foi aquela coisa. Quando a gente sentou na mesa, eu nunca vi uma coisa daquela. Assim, de 2 em 2 minutos, alguém puxava uma cadeira e sentava na mesa com a gente. E ninguém sabia. Geralmente mulheres. Aí uma senhora falou assim, eu sei que eu estou intrometendo aqui a reunião de vocês, eu me sinto muito mal de estar fazendo isso, mas eu queria, pelo menos uma vez na vida, estar sentada na mesma mesa que Ferlinghetti. Entendeu? E aí levantava, se tivesse um livro, ele autografava e saía. Daí a pouco, 2 minutos depois, outra mulher, a mesma coisa. Eu nunca vi uma coisa daquela. Aí a gente começou a conversar. Ele era uma figura extraordinária, esses americanos daquela geração, os verdadeiros americanos. Extremamente cosmopolita, bastante curioso sobre as coisas do Brasil, não é? Sobre a América Latina, sobre tudo. A gente começou a conversar, aí tomando vinho. E ele foi me contando, né? E eu puxava os assuntos. Kerouac, eu falei... Kerouac era um cara legal. Ele falava... Kerouac was a drunk. Ou seja, Kerouac era um bêbado. Pô, Kerouac... Ele falou, eu levei ele para minha casa no Big Sur e ele ficou lá. Depois eu apareci como personagem num romance dele, ele me colocou. Enfim, eu tenho tudo escrito, eu não me lembro de toda a conversa, não. Mas isso aí galvanizou muito a nossa amizade, né? E ele é a partir daí que ele vai escrever. Ferlinghetti, ele mudou toda a minha linguagem, entendeu? Ele mudou toda a minha linguagem com a crítica dele. Ele dizia que a minha poesia tinha que ter mais canto, né? Escrever outras coisas. É por isso que o 3º livro, O Elegia ao Novo Mundo, eu dediquei para ele, né? Porque ele aí colocou todas essas coisas para mim. O curioso é que depois eu vou servir de carteiro entre ele e Noam Chomsky. Eu fui o carteiro entre Lawrence Ferlinghetti e Noam Chomsky. Entendeu? Isso é outra história, mas enfim, isso aí é só te contando isso, um pouco. né? Depois só isso, só servir de carteiro para 2 pessoas geniais. Que maravilhoso. Eu fiquei amigo de Chomsky também, encontrei com Chomsky 2 vezes no MIT, ele me levou lá. Aquele ali me adotou praticamente. Ali, nossa, ali virou meu pai. É o meu grande mestre judeu anarquista. E é engraçado, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não queria. Eu tinha uns ídolos que eu queria conhecer. Eu não conheci meus ídolos, mas eu me tornei amigo dos ídolos dos meus ídolos. Entendeu? E depois veio o Robert Creeley, que também foi beatnik, que ele gostou muito de mim, escreveu sobre minha poesia. É engraçado, ele ia para o Novo México para me encontrar. Eu tenho uma correspondência. Ele estava indo para lá e falou, não, eu quero te conhecer, eu quero te encontrar, é um prazer. E o último e-mail que ele me mandou foi de uma UTI, onde ele estava sendo tratado de uma pneumonia crônica. Ele falou, Dear Narlan, I'm in a lousy shape, but we're gonna meet no matter what. Prezado Narlan, eu estou num estado deplorável, mas a gente vai se encontrar de qualquer jeito. Porque ele estava indo para lá e ele faleceu pouco tempo depois, uma semana antes da gente se encontrar, ele faleceu de pneumonia. Né? Uma coisa trágica, a gente não se encontrou. Vou dar só uma pausinha para a gente chamar o Roberto, que está aqui mandando convite, e a gente continua a conversa. Só um minutinho. Isso aí. Agora que a gente conheceu um pouquinho mais da tua história, né? A gente já teve o gostinho aí, a gente vai pedir que tu lê alguns poemas, né? A gente pode intercalar, tu lê um, a Michelle lê um, eu leio o outro, né? Mas a gente quer escutar o poeta agora. Ó, o Roberto entrando na live. Olá. Roberto, boa Tudo bom, noite. Como é que vai? Querido Roberto, como vai? Tudo bem? Tudo
ótimo. E você, como está? Tudo ótimo, tia. Aqui está fazendo tanto calor, fez tanto calor hoje que me caiu os butiá do bolso. Uhum. Essa frase é nossa aqui. Essa frase é nossa, exatamente, É, Roberto. puxa, e aqui chove o dia inteiro. Impressionante. Semana É, inteira, né? chove mesmo. E caiu a temperatura vertiginosamente. Pois Então, é. deixa eu ver aqui rápido. Só para te saberes, viu, Nerlan? O pessoal aqui te elogiando muito nos comentários, dizendo que tu é o próprio rebanho de estrelas. Olha que lindo. Comentário da poeta Nilda. Sim, Sim, botando obrigado. bastante. Estamos com uma audiência muito bacana, sucesso total. Olha aqui, ó. Olha, gente, uma coisa. Tem me preocupado muito como a vida está se tornando cada vez mais máquina, máquina e forma, máquina e forma. Tudo hoje é baseado em forma. Isso é muito perigoso. A estrutura que está se formando no mundo é extremamente perigosa. É um mundo só comandado por máquina e pela forma. Essa preocupação exacerbada com a maneira como você se apresenta, mas nada de conteúdo. Isso é muito perigoso. Está esvaziando as pessoas. As pessoas precisam de poesia. Entendeu? O Ali Salomão dizia que a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho. E ele dizia, chega de papo furado que o sonho acabou, a vida é sonho. Então, as pessoas estão cansadas, entendeu? As pessoas estão muito cansadas porque estão um vazio muito grande, essa coisa de máquina, máquina. A máquina não pode te nutrir emocionalmente, não tem como, né? Aqui está um surto de suicídio muito grande, inclusive entre crianças e pré-adolescentes. Toda semana a gente recebe uma carta da escola de meu filho aqui alertando sobre isso. Suicídio entre crianças e pré-adolescentes. Então, gente, quando retira a poesia da vida, né? Tem até um poema que fala sobre isso aqui, a lira e o lírio. Vocês me pediram para ler Sim, eu tenho um separado aqui enquanto tu está achando, eu Olha posso aqui, ó. ler? Pode ler. Eu vou ler os dois primeiros poemas do livro, que também são citados pelo Degrassi e que eu gostei bastante também. É difícil dizer um poema que eu não tenha gostado, mas todos eles têm um, Verdade. um atravessamento especial, mas esses dois aqui eu achei muito interessantes. Estou diante da natureza pura, com minha harpa e minha lira, e não a contemplo como coisa em si, mas como um templo. E o outro poema é: um lago sereno e raso me observa, o tempo é uma grande borboleta azul pousada sobre o verde das Vitórias Régias. Olha aqui, ó. Obrigado. Esse aqui se chama A Lira e o Homem. Homens são feitos de querubins e lírios. São feitos as palavras e o ar na asa dos pássaros. Homens são feitos de lirismo e amores, de ocasos alaranjados, outonos e oceanos. São crianças os homens, gostam de algodão doce, maçã do amor, laranjas doces de verão. São delicados como serafins, profundos como alecrins, são liras de leves melodias. E quando lhe subtraímos o lírio e a lira, e tudo isso que lhes faz homens, ficam apenas o lodo, o desespero e a loucura. Olha só. São 3 palavras hoje que estão abundando nas pessoas. O lodo, o desespero e a loucura. Tá? É verdade. Por quê? Porque a poesia foi subtraída dos homens. Entendeu? Então, olha, ler poesia é uma coisa hoje que é mandatório. Entendeu? Assim, tudo que mantém o homem como homem está sendo tirado dele. As pessoas não estão tendo mais nada para se agarrar. Né? A metafísica já foi tirada. O sobrenatural foi retirado. Que era uma coisa que sempre acompanhou a humanidade, a curiosidade pelo sobrenatural. Isso foi retirado das pessoas. Né? Violentamente.
E as pessoas estão tentando se segurar no último fio de cabelo que elas estão encontrando. Então, gente, procurem a poesia, tentem ler poesia para alimentar a alma de vocês. Olha aqui, ó. Canção para os homens cansados. Como é fria a madrugada antes de nascer o dia. Dentro da noite, todavia, vem nascendo um dia. Embora teus olhos não vejam, embora as casas adormecidas não possam vislumbrar. Assim, são frias as épocas antes de suas chegadas. Assim, são frios os tempos. E eu e tu somos homens. Temos identidade e passaporte. Mas nas mãos da vida, somos apenas versos que antecedem as novas épocas. São frios os tempos escuros que gestam novas épocas. Mas eu e tu juntos cantaremos uma melodia. As madrugadas são solitárias, com suas poucas aves cantando, seus pios tímidos e lúgubres aos acordes da claridade. Vem nascendo uma nova verdade. Como a luz faz nascer o verde sobre as serras escurecidas. A vida se inventa de partida em partida. Este violoncelo me deixa mais próximo do céu. Assim, não nos desesperemos, não nos precipitemos no despenhadeiro, sobre os telhados escurecidos das épocas. Já vem nascendo a aurora. Há um bote salva-vidas escondido dentro de cada alvorecer. Há um bote salva-vidas escondido dentro de cada alvorecer. Nenhum inverno é eterno. Embora os homens adormecidos ainda não possam vê-la, quando menos se espera, o tempo chega tocando sua concertina e nos alenta, nos acalma, nos ilumina. A arquitetura da terra crua moldará a minha vida e a tua. Antes, nos abracemos e salvemos a fauna, a flora e as crianças. As épocas vêm trazendo poemas belos em suas mãos de nuvens. Vêm trazendo águias e montanhas em suas grossas entranhas. Vem trazendo esta pedra azul sem nome, mas a qual daremos o nome de vida. Baita poema, muito bonito. Maravilhoso. O pessoal aqui elogiando muito, muito. Olha, eu vou ler mais um aqui rápido. Cantilena para ninar um anjo. Tá? Que eu escrevi para esse rapazinho que está me olhando ali insistentemente da porta. Cantilena para ninar um anjo. Mas todos vocês são crianças. Todos nós somos crianças. As pessoas estão sendo forçadas a envelhecerem absurdamente, tá? Mas nós somos crianças. Então, cantilena para ninar um anjo. Porque tu és criança, te direi apenas que a terra é azul e tem forma de esfera, e que o mar também é azul, do tamanho de uma espera, por um grande amor. Mas ainda não te falarei do amor, somente o do nosso Criador, que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Mas antes eu te falava do mar. E ele reflete o céu, e por isso é também azul. E está cheio de cavalos marinhos, ouriços, sargaços, peixes, e que as estrelas do céu que caem do firmamento passam a ser estrelas do mar. E porque és ainda criança, eu te falarei da amizade, da alegria e da bondade, de João semente de maçã, semeando macieiras no caminho dos carrosséis
e dos veleiros, navegando o mundo inteiro. Nada te falarei do mundo, apenas que é belo e doce como um marmelo, e brilhante como um pirilampo, e que cabe ternura no espaço da vida. E porque és ainda menino, te ensinarei a tocar um sino, e a tirar de bodoque, e empinar pipas no ar, a jogar peão, fazer bolhas de sabão, a dar cambalhotas no colchão, a jogar bola descalço na lama, a jogar partidas de damas. Por agora, fica decretado que te darei braçadas leves de flores silvestres, máscaras de palhaços, picolé e sorvete, e te ensinarei a fazer muita arte, doces e Maria Mole, a dedilhar meigamente uma gaita de fole. E porque tu és ainda criança, brincaremos como pássaros, macacos, baratões e gias. Colocarei em teu ombro a leve flor da esperança, de que te faças homem um dia, mas sem jamais deixar de ser criança. Pronto. Muito bom, né? Lindo. O pessoal dos comentários adorando também. Vários comentários ali. O Roberto caiu, acho que ele não vai conseguir entrar pelo que ele me trouxe aqui. Ele tentou. Ele pediu para eu chamar ele, vamos ver se a gente consegue chamar ele mais uma vez. E acho que a gente já vai partindo para o sorteio do livro, aí algum felizardo ou uma felizarda vai receber o Então, teu. gente, vamos já se preparando para o sorteio. O Léo tem todos os nomes aí? Tem. Último 1 minuto aí para mandar o seu nome. Seu eu quero. Vamos ver, vamos tentar mais uma vez chamar o Roberto. Aqui em Porto Alegre a internet está ruim em vários locais, né? É Então, por chuva, enquanto, não né? tá conseguindo. Deu... O que deu aí mesmo é o tornado, Ciclone. não é? Ciclone, sempre esqueço, troco o tipo de vento. Mas não ficou muito atrás no tornado, não. Vou ver as pessoas que estão mandando aqui. Nilda, mas depois Ele dele. não. Eu tô tentando chamar ele, não aparece pra Não, mim. tudo bem, é da internet, né? Mas ele é bom que ele conseguiu participar, né? Conseguiu dar Tá um oi, pedindo, pelo né? menos. Sim. Estou anotando os nomes aqui. Então, já vamos para o sorteio. E aí, depois do sorteio que a gente fizer, eu vou pedir só mais uma poesia de saideira, então, para a gente terminar essa live tão bacana com poesia, né? Já vai escolhendo aí quem já vai fazer o sorteio. Cecília. Vamos ver quem vão ser as pessoas sortudas. A gente tem em suas mãos esse livro belíssimo. Tens que fazer agora o lançamento dele aqui em Porto Alegre, Narlan. Ou quem dera, vamos ver se o destino me leva. Adoraria conhecer o Rio Grande do Sul. Pronto, mas primeiro jogue o desejo e deixe que o destino cuide do resto. Pois é. Só tô o último nome aqui. A galera comentou em peso agora. Vamos ver. Agora todo mundo quer, né? Mas é os últimos aqui, senão a gente Depois vai... que ouviram, eu falei no início dessa live que os poemas eram belíssimos. Depois que eles ouviram, agora todo mundo se mexeu. ADC. Estou anotando só uns nomezinhos para depois encontrar as pessoas, né? Everson Veiga, um minutinho. Também separei um poeminha final. Deu. Aqui a gente terminou ali no último comentário da Nilda, foi o que ela comentou ali toda, foi o último que peguei todos antes dela ali. O Júlio Lucas eu já tinha pego. Então temos aí 21 concorrentes para o livro. Vai ser muito bacana, a galera com certeza vai a gente vai conseguir mandar o livro, né? Depois com o Roberto, né? A gente pega o nome da pessoa e sempre manda, né? Então vai ser muito bacana esse sorteio. Vamos fazer então, Narla e Michele, sorteiozinho? Vamos lá. Eu vou tirar o celular aqui do cabinho.
Sim, porque o sistema de sorteio aqui, pessoal, O Narlan, é você sabe, vintage. a gente usa um sistema muito tecnológico aqui no sorteio. Vários Uhum, estão tentando copiar essa nossa tecnologia, que é o Excel, uhum, né? Então a gente desenvolve essa tecnologia uhum. aqui no Sarau. Tá, Em deixa eu tempo virar aqui real, agora. gente, Tempo sorteio. real. Então aqui estão os nomezinhos das pessoas. Deixa eu ver se eu não copiei nenhum igual. Não. Então aqui estão os nomes das pessoas, né? E Sim. aqui a gente sai com um nomezinho depois de ser sorteado. Aqui tem a formulinha, né? Que pega aqui todo mundo. Bem clássico, né? Então, não sei quantos livros o Roberto separou, mas então a gente vai sortear um. E lembrando que o Narlan é o nosso convidado aí para a próxima edição do Sarau Poetaria, né? Exatamente. Se você não foi sorteado, esteja conosco no próximo sarau, agora de agosto, que você terá a chance de ganhar. Léo, Sim, vamos lá. Então, eu o, estava prime- fazendo o a. prim- o primeiro sorteado, já fez o teste aí? Não, não, o teste eu já fiz. Ah, que bom. Então vamos lá, que rufem os tambores. 2 livros, Léo. O Dois Roberto livros. acabou de me escrever aqui. 2 livros. Ah, show de bola. O Roberto está nos vendo aí. Então, o número sorteado é o número 19, ADC da Cruz. Ah, depois a gente entra em contato com você. Deixa eu colar aqui. Hum. Show. Então, essa pessoa vai receber o teu livro, Narlan. Com certeza ela vai adorar, assim como nós, Ah, né? é engraçado. Eu acho que eu sei quem é. Deve ser o Antônio Donizete da Cruz, que é um dos maiores especialistas da minha obra do Brasil. Olha só. É, Então Olha aí. pronto. é professor da Universidade da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Deve ser ele, entendeu? Se for ele, Deve ser. então já veio a calhar. Foi Uhum. merecidíssimo. Vamos lá, então tem mais um Próximo. sorteio aí, que rufem os tambores aí, então é o número 17, Marcelo Pires. Não sei se era 28 que eu tinha anotado ou 78, mas depois eu vejo ali, mas é o Marcelo Pires. É outro leitor da minha obra. Ó, que Que bom. coisa boa! Então foram leitores já assíduos. Ele tem todos Depois eu os vou, meus livros. depois eu vou mandar para o Roberto a seleção das pessoas que receberam ali e logo estarão recebendo esse livro maravilhoso. Narlan, então para finalizar, vamos de mais uma leitura, algumas leituras de poesia aí. Olha aqui, ó. Eu estou muito preocupado com isso aqui. Uma coisa é que essa escuridão que estão colocando sobre as pessoas. Essa escuridão que estão colocando sobre as pessoas que vem do vazio, entendeu? Da escuridão. E isso tem me preocupado muito. Eu ando de metrô, eu procuro ler o rosto das pessoas. Tá? Eu me considero um poeta do povo. Então, eu gosto de estar no meio do povo, entendeu? Um vagão de metrô com 100 pessoas lotado, as pessoas cansadas voltando do trabalho, como se estivessem voltando de uma guerra. Então, muitos dos meus poemas surgem assim, no meio do povo, arrodeado de pessoas, entendeu? E esse poema aqui se chama Canta, Canta. Como se faz para nascer o dia? Canta tu mesmo a tua poesia. Assim, meio pássaro, meio gente, meio desperto e displicente, abre teus braços à ventania como vela de barco e nau na marisia. E canta bem alto com lábios de azul. Canta e afugenta as hostes de Belzebu. Ante a treva, ante o medo, ante o breu, como faziam os cristãos no Coliseu. Canta, canta também com a alma, adorna com flores tua cabeça para a luta, com a lira, com a harpa, na labuta.
Canta, canta, não se intimida. Em teu peito ainda bate a vida. Quando a madrugada for longa e fria, canta tu mesmo a tua poesia. Ah, que lindo. Entendeu? Essa aqui vai para os suicidas. Essa foi dedicada aos suicidas. Tem sempre um de plantão. Tá? Narlan, tô aqui respondendo a mensagem do Roberto porque ele não está conseguindo entrar, mas está me mandando aqui informações. Ele pediu para que tu fale sobre a tradução que tu vais fazer Sim. agora de um poeta que eu acredito que ele vai publicar pela Bestiário. A gente está conversando. É um grande amigo meu aqui, um dos grandes poetas americanos hoje, que é o Tairrimba Jazz. Isso, tá em Rimba, exatamente. Que é ganhador do prêmio Pulitzer de literatura aqui. É um velho amigo meu. E eu comecei a traduzir um dos livros dele. Uma tarefa, nossa, hercúlea. Traduzir um ganhador do Pulitzer. Ele, na minha opinião, hoje é o maior poeta negro dos Estados Unidos. Tá? Famosíssimo, reconhecidíssimo. E caiu sobre meus ombros essa responsabilidade de traduzi-lo ao português, né? Então, eu comecei a fazer isso aí e a Bestiário, acho que vai publicar. Roberto está muito interessado em publicar. Vai sim, ele confirmou aqui, vai sair pelo selo Poesia pelo Mundo, que eu tenho junto com o Roberto, para poesia estrangeira. Que alegria, mas que maravilha estar com você nesse selo, com esse livro. Quem sabe a gente consiga levar o jazz ao Brasil, né? Ele não é conhecido no Brasil, não. É um dos grandes poetas americanos. Ele revolucionou a poesia americana, viu? A gente estava junto em New Orleans, lá no Festival Internacional de Poesia de New Orleans, tomando vinho Bordeaux tinto de madrugada lá pelo bairro Francês, onde eles filmaram entrevista com um vampiro naqueles casarões magníficos, naquelas madrugadas lá de Nova Orleans, com o Salgado Maranhão também, grande amigo nosso, poeta. Foram noites inesquecíveis lá que a gente passou. Então, eu estou muito animado aí com esse projeto. Tem mais um poema aqui, chamado Roseiras no Inverno. Quero ir para onde vão as roseiras no inverno. Não quero este silêncio que agora tenho em mim e que me consome aos poucos. Quero uma outra vida, postada de Budapeste, de Helsinki ou de Paris, em um embrulho fino, com selos coloridos e carimbos bonitos, cheio de chocolates, jujubas, suspiros, cartões postais e felicidades. Ninguém precisa de cabelos brancos aos 47 anos de idade. Quero ir para onde vai o verde no outono. Quero reencontrar com os grandes amigos que nunca encontrei. Quero fins de dias de cor laranja doloroso. Não quero fins de dias de cor laranja doloroso. Não preciso de presságios inúteis, noites pesarosas, histórias de assombração. Quero cantarolar uma meiga canção. Não quero a escuridão que um dia, de repente, pousou em meus olhos. Para onde foi mesmo a vida que perdi? Quero andar de bicicleta de novo, as serenatas antigas que fazia na ilha. Quero as siriguelas vermelhas do verão, as praias da infância que jamais voltarão. Quero dançar uma valsa com a beleza. Não quero ser escravo do sorriso e nem tampouco cúmplice da tristeza. Ainda quero te dizer o quanto te queria antes de ir-me de mim para sempre um dia. Que lindo poema. Belíssimo poema. E eu vou fechar também aqui com um poema bem curtinho, mas que para mim tem uma potência poética muito grande. O que vocês não sabem é que depois de amanhã é meu aniversário. Opa!
Mas que estamos maravilha! comemorando, então. Parabéns, Parabéns, Narlan. parabéns. Vocês me deram um presente de aniversário. Estou muito feliz. O presente foi para nós e Eu ia todos que dizer. estão te acompanhando aqui. Foi um presente para ambos os lados. Então, eu quero trazer esse poema que eu gosto muito. Ele é bem curtinho, mas tem uma potência poética magnífica. Camélias alvas brancas são nuvens com pétalas. Narlan Que lindo. Matos. E tu, Léo? Que lindo, Vamos fechar pessoal. um poema com o Léo lendo também. Vamos fechar, então. Eu já li os que eu separei aqui, mas a gente tem ótimos poemas, né? Então eu vou ler na surpresa aqui. Esse é muito bonito. Ele é lá no meio do livro. A brisa leve, lendo os prados verdes, com um estranho argumento de que a vida e eu, a tarde e as maçãs, teremos o mesmo início. Muito Esse bonito também é também. maravilhoso, maravilhoso. Esse eu pensei, meu Deus, tocou o divino. Narlan, Então, muitas pessoas aqui te parabenizaram nos comentários e pessoas que não te conheciam também, enfim, e pessoas que já te conheciam. e adoraram a Então, live, né? Além do parabéns, o é, pessoal também exatamente, gostou muito curtiu da muito, live, das muito suas das histórias. reflexões. Foi uma aula, né? Também uma Foi aula pra mesmo. gente aqui. O prazer foi todo meu. Estou muito feliz. É a minha primeira participação aí num programa do Rio Grande do Sul, né? Então, nossa, eu estou felicíssimo. Eu tenho um respeito muito grande. Eu falei aqui no início pelo povo gaúcho do Rio Grande do Sul. Vocês são simpaticíssimos. Nada. Vocês dois são simpáticos. Roberto também é simpaticíssimo. Tá? Os gaúchos são tudo trilegal, né? Como se diz na gíria de vocês aí. E obrigado, gente. Foi um presente de aniversário extraordinário. Nós que A agradecemos. gente agradece. Agradecemos a tua poesia belíssima, a tua presença aqui. E em breve nos veremos então no Sarau Poetaria Online. E também mais adiante, por que não, no Sarau Poetaria Presencial, com a tua presença aqui no Brasil. Vamos começar a soprar aí, a ventar para o universo essa possibilidade. Lembrando também, pessoal, se vocês quiserem comprar esse livro do Narlan, Bem lembrado. né, entrem lá no site da editora Bestiário, que Bestiário. vocês encontram lá, né, a nossa parceira É. aí e também a editora de vários grandes poetas, assim como o Narlan. Tá no Amazon também, viu? Eles Tá. estão, eu vi no Amazon. Ó, que maravilha. As pessoas encontram fácil. Que ótimo, Narlan. Então, Narlan, brigadão pela essa aula e essa tua história maravilhosa que tu compartilhou com a gente. E esses poemas também, que eu tenho certeza que tocaram aí o coração de quem está nos assistindo. As Então, estrelas hoje foram vocês. todos nós. Que lindo. Então tá. Então, gente, eu gostaria de agradecer também a quem esteve conosco. Uma boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Narlan. Boa noite para toda a tua família. Que seja uma noite de muita poesia e seguimos em frente. Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite.